Aconteceu aquilo que nós estávamos ansiosos para acontecer. Carla Zambelli foi indiciada pela Polícia Federal, junto com o Walter Delgatti, por conta da colocação, da inserção de um documento falso contra o Alexandre de Moraes no sistema do Conselho Nacional de Justiça, um documento que seria usado pela estrutura de difamação de Bolsonaro. É claro que Zambelli ainda não foi denunciada, né? Porque o indiciamento vai passar pela PGR, mas ela vai ser denunciada e presa. E ela pode ser condenada por chefiar uma organização ilegal, uma organização criminosa. Esse indiciamento vai abrir uma nova rodada de delações contra Bolsonaro. A questão é, Zambelli vai delatar? Coloque nos comentários, a delação de Zambelli contra Bolsonaro vai acontecer? Você gostou desse indiciamento? Quer Zambelli presa? Coloque nos comentários, deixa o like se você torce pela prisão de Zambelli e se inscreva no canal. Carla Zambelli e o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, foram indiciados pela invasão aos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Eles invadiram o site do CNJ para inserir um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes. Zambelli contratou Delgatti também para outros serviços que acabaram ocorrendo em detrimento desse encontro. Além da invasão dos sites do CNJ, houve a tentativa de invasão nas urnas e também invasão nas contas de e-mail do Alexandre de Moraes e de outras pessoas do TSE. Mas nesse momento, houve o indiciamento somente pela inserção do mandado falso de prisão no site do CNJ. Esse indiciamento estava já previsto, desde o início da semana, já era esperado que a investigação seria finalizada até o final da semana, como foi. Então agora a Polícia Federal vai enviar o indiciamento para a PGR do Paulo Gonet, que vai avaliar se dará ou não prosseguimento à denúncia contra Carla Zambelli. E é óbvio que será dado sim, pessoal. O mais interessante de tudo foi a desculpa super esfarrapada que a Carla Zambelli deu no depoimento que ela prestou à Polícia Federal sobre o caso. Zambelli disse que nem conhecia, eu acho que saiu um perdigoto aqui, ó. Tome cuidado, hein? Se você tem 4D, você vai ser ungido pela minha saliva. E não vai ser através da minha língua com um beijo gostoso na boca. Mas voltando, Zambelli falou que ela não conhecia o Walter Delgatti. Nem sabia quem era essa pessoa, não sabia que ele era o hacker da Vaza Jato. Eu contratei para fazer o meu site. Uma desculpa super esfarrapada porque o nome do Delgatti já era sabido, já era conhecido desde o final, desde 2019, quando houve a Operação Vaza Jato, Glenn Greenwald, toda aquela coisa. E na época, o Sérgio Moro era uma figura importante para o bolsonarismo. E Zambelli era uma das maiores puxa-sacos do Sérgio Moro. Como que na época que o Sérgio Moro estava ali sendo fritado pelas revelações de conluio dele e do Deltan Dallagnol, a Zambelli não ficou sabendo disso? Ela não sabia quem era o Walter Delgatti? Como que ela achou? Como que ela descobriu o Walter Delgatti Neto? É uma desculpa assim extremamente esfarrapada, que não para em pé devido à relação de proximidade dela com o Sérgio Moro e toda a adoração que ela possuía com relação ao antigo ministro da Justiça de Bolsonaro e agora senador. No depoimento, o Walter Delgatti destruiu a versão de Zambelli. Ele falou assim, não, ela me contratou, eu recebi 40 mil para fazer os serviços, uma parte veio em espécie, outra parte veio em depósito, tenho aqui os comprovantes, não tem nada de site, eu me encontrei com o Valdemar Costa Neto, eu conversei com o Bolsonaro, tá tudo certo. E outra, o Bolsonaro me prometeu uma anistia. Eu fui depois, conversei com o general Paulo Sérgio, então eu invadi a mano de Zambelli. Essa versão de não conhecia, não para em pé, via depoimento do Walter Delgatti, depoimento esse que junto com a delação premiada do Mauro Cid, nortearam a operação contra Bolsonaro e seus aliados, a mega operação que culminou com a prisão do Valdemar Costa Neto. Prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo. E esse caso da Zambelli do hacker, ele exemplifica muito bem como funcionava a estrutura de ataque que o Bolsonaro comandava. Pelo seguinte, o Bolsonaro tinha, dentro do Palácio do Planalto, o comando de uma organização para atacar reputações de pessoas e também de instituições republicanas. Qual era o objetivo da Zambelli? Nós vamos colocar dentro do site do CNJ o mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes. Essa informação
vai ser coletada pelas milícias digitais que vão atacar o Alexandre de Moraes de modo falso ou injusto, como você queira falar. E assim nós vamos ferir a reputação do Alexandre de Moraes. Esse objetivo ou funcionamento desse ataque contra o Moraes era o mesmo modo operacional de todos os outros ataques, seja contra a TSE, seja contra o Ministério da Saúde na época da pandemia, sempre funcionou assim. Sempre. Primeiro era criada uma notícia falsa, essa notícia falsa era propagada pelos grupos bolsonaristas e o alvo tinha sua reputação deteriorada. Por isso que o Bolsonaro vai ser condenado. Justamente por comandar essa estrutura de ataque. E se ele acha que as delações acabaram, não, as delações não acabaram. Porque com a saída do Augusto Aras e a chegada do Paulo Gonet, as delações premiadas tendem a ser destravadas. Tem que ver se sobrou alguma coisa ainda para ser delatado e que a Polícia Federal não tem investigado ou não tem encontrado. Mas o Walter Delgatti, quando ele foi preso no ano passado, o advogado dele falou sobre a disposição de colaborar com as investigações. Então é muito possível que mais delações acabem vindo contra o Bolsonaro. E o Walter Delgatti tem muito a delatar. Porque ele se encontrou com o PL, ele se encontrou com o Valdemar Costa Neto, ele se encontrou com o Bolsonaro prometeu uma anistia semelhante que foi dada ao Daniel Silveira. Então há muita coisa ali que pode complicar a denúncia contra Bolsonaro por chefiar uma organização criminosa que vai levar o Bolsonaro para a prisão. Com relação a Carla Zambelli, ela está lascada, pessoal. Porque ela está completamente abandonada pelos bolsonaristas. A relação dela com o Walter Delgatti resultou no indiciamento dela pela CPI dos atos antidemocráticos. Ela foi a única parlamentar da ativa a ser denunciada, a ser indiciada. Nem o André Fernandes, que participou ativamente dos atos antidemocráticos, segundo a Polícia Federal, foi indiciado. Para que haja um indiciamento num relatório final do CPI, você precisa ter um acordo, tanto de oposição quanto de situação. Então os bolsonaristas permitiram que Zambelli fosse indiciada. E na manifestação de Bolsonaro ela ficou lá no carrinho de som à parte, completamente escanteada, então ela está enfraquecida. E vendo esse isolamento, eu acho muito difícil que ela não delate o Bolsonaro. Porque Zambelli pode ser condenada por ser chefe de uma organização criminosa. Isso dá uma cadeia pesada. Ela vai engolir tudo. A única chance que ela tem de reduzir a pena ou ter algum tipo de benefício é com uma delação premiada. Totalmente abandonada pelo Bolsonaro, por que ela não iria delatá-lo? É a única chance que ela tem. A única forma dela reduzir a pena é delatando, porque está tudo contra ela. Ela não tem respaldo jurídico, ela não tem influência política, ela está abandonada pelo bolsonarismo, ela está isolada. E os bolsonaristas nunca gostaram muito de Carla Zambelli. Essa é a verdade. Ela tem mais votos do que o Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Então ela é uma figura que para o bolsonarismo ela é perigosa. Por isso que eu vejo que ou ela delata Bolsonaro, ou ela vai ficar muito, mas muito tempo na prisão.